E aí, seus maconhistas, estamos aqui novamente com Mariane Ventura. Como vocês arregaçaram de pergunta lá no Insta, a gente tá fazendo a parte 2 pra tirar a dúvida da galera. Quando terminar aqui, vai lá ver a parte 1 também pra ver se você tem alguma dúvida aí semelhante do que mandaram lá pra gente. Simbora, gata? Com certeza, vamos. O Jefferson.César mandou: existem riscos reais para o uso da cannabis na amamentação? Então, eu inclusive já falei sobre esse tema em uma revista, que é a revista As Minas. Inclusive, a matéria tá lá no meu Instagram, se vocês derem uma olhada. E aí, o que acontece? Riscos, de fato, existem. Algumas coisas a gente não tem tanta comprovação em relação a esses riscos. Realmente o THC ele passa através do leite materno. Então, de fato, ele pode chegar nessa criança e, principalmente a depender da dosagem, pode causar alguns efeitos. Então, de fato, ele pode interferir de alguma forma na maturação, principalmente do cérebro. Então, não é muito indicado. Se a gente for falar em relação à evidência científica, eu não posso falar para você que é seguro utilizar durante a amamentação, porque de fato vai passar em algum grau para a criança, trazendo algum tipo de risco. Então o ideal seria, digamos assim, na dúvida, se possível, não usar. Assim como na gravidez também é a mesma coisa. Então, o que é bem complicado de falar sobre isso é que precisa realmente de mais estudo para poder ter uma resposta concreta para isso, né? Nem que sim, nem que não. A gente não tem evidência nem que, por exemplo, interfere na gestação, na formação do feto, assim como em relação à amamentação. Mas, por exemplo, tem alguns estudos que não foram tão conclusivos ou até não foram finalizados, né? A gente tem relato de estudo que não foi finalizado, parou de receber o patrocínio porque estava tendo um resultado positivo, no caso de gestante, não no caso de amamentação. Em relação a algumas questões para a gestante, porém, a gente não tem, infelizmente, essa evidência. Então, na dúvida, se possível, não, entendeu? O THC, no caso, o CBD já, a depender, é um pouco mais seguro nesse sentido. Vamos para a próxima pergunta. Daniel ZLM. Doutora, a verdade é que há estudos relacionando CBD e até mesmo THC à desaceleração das células cancerígenas e que tem o poder de auxiliar quanto à doença como câncer? Sim. Realmente tem estudos. Falta mais evidência em alguns pontos. É mais robusto em relação à questão de melhorar a qualidade de vida da pessoa que tem câncer. Então, por exemplo, ajuda na questão do próprio tratamento, porque o tratamento é muito difícil. Então, por exemplo, quimioterapia. A pessoa pode sentir náuseas, muitas vezes tonturas, a sensação de fraqueza, aquele mal-estar. Então a cannabis, por exemplo, o THC, é um excelente que a gente chama antiemético, ou seja, diminui enjoo. Então ajuda bastante naquele pós-quimioterapia. Somado a isso, radioterapia também, que é justamente aquela incidência, né, da radioterapia no câncer em si. Pode causar lesões de pele, pode causar dor por conta do tratamento. O próprio câncer em si, ele causa também dor, pode causar, dependendo do tamanho, do tipo de tumor, lesões também ele pode causar, e aí a cannabis ajuda como anti-inflamatório, também modulação da questão da dor. Então, de fato, ela ajuda na qualidade de vida do paciente, na ansiedade, na insônia também, que é muito comum. E que se você tem náusea, você tem falta de apetite, né? Você acaba parando de comer e aí perde peso, que ainda tem maior tendência a perder peso, porque as células cancerígenas, elas têm um metabolismo mais acelerado que nossas células. Então, digamos assim, elas precisam de energia, e energia vem de onde? Do alimento. Então, perde peso. Então, é bem importante comer. E somado a isso, em relação a tumores, a gente ainda não tem. A gente precisa de mais comprovação. Tem alguns estudos, mas normalmente estudos que não tem realmente uma população tão grande pra gente afirmar que a cannabis, ela pode reduzir o tumor. Mas, de fato, qualidade de vida pro paciente, sem dúvidas. E é uma das coisas que a gente mais quer. Pra amenizar o tratamento, né? Porque é uma doença filha de uma mãe e o tratamento termina de bagaçar o ser humano. O tratamento é muito difícil, então ajuda muito na qualidade de vida. E é muito importante. A pessoa está forte pra enfrentar, né? Então só isso melhorando, assim, já faz toda a diferença. Mas de fato, pode ter realmente diminuir tumor, mas não tem comprovação de que sim. Antes da próxima pergunta, tem um recadinho da Loja 12. Meu parça, nessa semana do 20 do 4 e 20 de abril vai tá tendo cupom de frete grátis na Loja 12 nas compras acima de 150 conto em produtos, mano. Frete grátis pra qualquer canto do Brasil, só usar o cupom aqui, ó, frete 150. Você sempre ficava fuçando na loja, mas o frete pesava? Agora é a hora. Dá pra você pegar as peitos, os bagulho pra sua session, pra rechear seu kit pala. Então não vacila, usa o cupom que vai só até dia 25, hein? Agora vai lá, Yara, continua com a doutora. Vamos para a próxima pergunta. O Gaps_Felipe mandou o seguinte: sempre fumei e tive a dúvida para saber qual a diferença entre a fumaça da erva e a fumaça do tabaco. Muita gente fala que os dois são diferentes.
que o tabaco é mais prejudicial e tem mais chances de contrair câncer. Isso é verdade. De fato, o tabaco é mais prejudicial. Por exemplo, teve um estudo que eles acompanharam pessoas que fumavam cigarro e fumavam maconha. Se eu não me engano, eles acompanharam por 30 anos a vida dessas pessoas e comparou realmente assim como estavam questões relacionadas à parte respiratória. E de fato, as pessoas que usam tabaco têm muito mais questões respiratórias e de fato tem uma comprovação claramente científica de que realmente o tabagismo aumenta a chance para câncer no pulmão, nas vias aéreas. Então, de fato, tem comprovação. Já em relação à maconha, não é bem definida essa comprovação de que você fumar maconha pode, de fato, causar. A gente sempre recomenda reduzir os danos. Até porque, mesmo que a gente não tenha essa comprovação da parte relacionada ao câncer, a fumaça em si pode causar tosse, causar coriza. Então, esse desconforto não é tão legal. Então, se possível, ir pelo caminho de realmente resfriar a fumaça o máximo possível. Então, piteiras mais longas, vaporizar. Um bonguezinho. O bong pode ser uma solução também, exatamente. Próxima pergunta. Esse é do Matt_Headhead. Desculpa aí o inglês, gente. Nossa, essa aqui me traz até gatilhos. Segura essa. A bad trip está associada ou é intrinsecamente associada a fatores humanos? Exemplo, ele mandou exemplo. Questões de vida pendentes ou mal resolvidas? Pode ter relação, sim. Porque o que acontece? Se a pessoa, por exemplo, você já está com ansiedade, vamos supor, está trabalhando num lugar que já está te gerando ansiedade, e aí você usa uma substância que te deixa mais sensível, então de fato aquilo pode vir muito intenso. Então você chegar a ter realmente uma crise de ansiedade mesmo. Tem pessoas que chegam a ter realmente coração acelerado, né? As palpitações, realmente suadouro. Exatamente. Então pode dar realmente uma bad. E somado a isso, se você também tem outras questões realmente mal resolvidas que estão acontecendo, você pode começar a ficar pensando sobre isso e gerar toda a sensação da bad. Então tem tudo a ver. Não é só a substância potencializa o que está acontecendo com você. É muito louco esse negócio de ter meio que um controle de pensamentos, né? Pra você não emburacar numa bad trip. Porque já aconteceu, deu tá fazendo um Trump super natural, todo mundo consumindo e tal. E me veio uma frase bem de vó, né? Ai, tipo, que coisa de vagabundo, o que você tá fazendo? Cheguei a esquecer que eu estava trabalhando, que eu tava executando um bagulho ali e já me senti mal, já pensei, ai meu Deus, tô aqui perdendo tempo e surtei. E é bem complicado, porque se você não tá numa condição boa emocional e ainda por cima consumir um bagulho que pode estar ali cheio de amônia e tal, piora 10 mil vezes, cara. Eu já vi gente ter crise asmática, mas o lance era emocional. É possível sim. Porque realmente o emocional, ele é um problema. E ele pode causar vários sintomas físicos. Não é, digamos assim, fingimento, né? Nesse caso da crise de asma. É realmente a pessoa tá tendo um problema que tá se manifestando fisicamente. Então, a cabeça fez ali descompassar a respiração da pessoa. Você é louco. Realmente achou que ia empacotar. Tadinha. Próxima pergunta. Essa é do P. Spugles. Ele mandou o seguinte. Quando devemos dar um tempo na ganja? E durante quanto tempo a resistência volta ao normal? Vamos lá. Então, se você... na verdade, assim, as pausas são indicadas como uma estratégia de redução de danos, até porque a tendência, quando você usa diariamente uma mesma quantidade sempre, é você justamente acontecer esse processo chamado tolerância. Que, ou seja, depois de um tempo, aquela quantidade não dá mais o mesmo efeito, então precisa aumentar um pouquinho, aí depois um pouquinho mais, e aí vai aumentando, entendeu? Porque justamente seu corpo fica resistente. E aí é indicado as pausas para você evitar realmente precisar sempre ficar aumentando. Sim, a gente não tem, digamos assim, de ciência, a gente não tem evidência científica de quanto tempo é ideal, mas alguns sugerem pelo menos 48 horas a cada 30 dias ter uma pausa, porque a partir de 48 horas seus receptores começam a ficar mais disponíveis. É isso que é a sensibilidade, você ter receptor para se conectar com justamente o THC. E aí você aumenta a quantidade de receptores depois de 48 horas, a partir de 48 horas. Mas algumas referências falam de 21 dias para realmente você dar aquele restart, voltar ao início. Seria uma jornada de 21 dias. Então, assim, a gente não tem ainda uma evidência clara. Então, se possível, uma pessoa que é usuário regular, fazer pausas de 48 horas mensalmente. Ou então, você pode pegar, por exemplo, uma vez por ano, fazer 21 dias. É uma
possibilidade, entendeu? Me veio uma outra dúvida aqui. Porque tem uma galera que tem trampo de risco e tal, e tem que fazer o toxicológico periódico, né? E seriam esses 21 dias pra você poder fazer um toxicológico e não acusar nada? Depende do toxicológico, porque pode ser capilar, pode ser na urina, entendeu? O cabelo? Aí o capilar é o que demora mais, que no caso ele é o que vai denunciar. Então, depende muito do tipo de teste que a pessoa vai fazer, certo? Mas realmente, assim, primeiro que o THC ele se acumula na gordura. Então tem esse detalhe que, por exemplo, a pessoa parou, mas ainda tem THC na gordura. Então ele vai sendo liberado aos pouquinhos, até realmente zerar tudo, normalmente, no mínimo 3 meses. 3 meses, 90 dias. No mínimo, aí não tem certeza. Se fechou os 3 meses hoje, não significa que realmente vai zerar. Ainda depende, né? Gente, que loucura. O Ricardo Matsuoka mandou o seguinte: sabemos que segurar a fumaça não é bom para a saúde e não faz a brisa bater mais. Mas e segurar vapor? Quão prejudicial é? Ajuda na absorção ou é igual a fumaça porque a via é a mesma? É interessante, né? Que ele tá querendo, por favor, pode segurar, alguém fale pra ele, por favor. Disse eu posso. Pode, é possível, não tem problema segurar. Na verdade, acho que o segurar talvez seja até terapêutico, né? No caso, assim, dá uma satisfação, sabe? Mas, assim, no vapor é a mesma coisa. Então, realmente, essa coisa do segurar pode ser mais outras coisas, né? De você sentir o terapêutico ou sentir, não, realmente tá o psicológico. Mas o bom do vaporizar é que vai ser realmente, digamos assim, menos danoso do que uma fumaça, entendeu? Mas não é bom, não segure. Não segure fumaça. Não precisa, infelizmente. A _alô_ra pergunta: cannabis e musculação, quais os prós e contras? Essa daí também é polêmica, viu? É engraçado que, assim, eu até já comentei isso, porque inclusive no meu Instagram, né? As pessoas que me seguem sabem que eu sou bem fitness, adoro malhar, pegar pesado. Você fazendo stories finíssima ali. Na barra e tal, adoro. Então, vamos lá, né? Primeiramente, várias instituições do esporte estão permitindo cada vez mais, principalmente CBD, para atletas, certo? Porque realmente o CBD é muito bom em vários sentidos. Melhora o sono do atleta, que é super importante pro anabolismo. Anabolismo tem esse nome, parecendo que é anabolizante, porque justamente são os hormônios que ajudam no crescimento muscular, testosterona, GH, aí ajudam nesse crescimento. Então, um sono é muito importante. As pessoas pensam que é estimular o músculo que cresce, não é só isso, você tem que dormir bem, porque senão você não produz bem os hormônios e aí, consequentemente, você não vai ter esse crescimento muscular realmente de qualidade. Somado a isso, ansiedade do atleta, então o atleta que compete, no caso, ou pessoas que não competem, também ajuda na ansiedade, diminui o cortisol. O cortisol, por exemplo, é um hormônio... É o hormônio do estresse, né? Estresse. E que interfere na produção de outros hormônios, como a testosterona. Diminui a testosterona. Então, é importante também a questão da ansiedade. Somado a isso, outros canabinoides também, por exemplo, o THC. Tanto que o THC, por que ele é pego no doping? Porque ele, de fato, altera a performance do atleta. Então, coisas que alteram a performance são classificadas como doping. Então, por exemplo, o THC ele pode deixar a pessoa mais estimulado, inclusive a pessoa vinha, por exemplo, se arriscar mais, pegar mais peso, fazer de uma forma mais intensa e inclusive ter um resultado melhor, mas pode ser arriscado ao mesmo tempo, porque, por exemplo, pegar um peso maior do que você aguenta na academia pode te gerar uma lesão e na hora você não sente tanto porque você tá estimulado. Então, por isso que tem que tomar esse cuidado. A hora que esfriou que você vê o estrago. Pois é, né? Não vai ser a melhor hora. E assim como também ajuda na questão inflamatória, na questão da dor. Então, pode ser bem interessante mesmo. Pra quem, por exemplo, quem é atleta amador, pode utilizar o THC também, junto com o CBD, pra questão do esporte, sendo bem direcionado de como utilizar, né? E pra quem é atleta mesmo, quem compete e tudo mais, aí não pode usar THC, mas tem produtos sem THC. Então, realmente, dá eu fico imaginando o quanto que isso deve realmente ajudar pra quem faz o amador, porque se eu exagerar na faxina, eu fico destruída. A ganja é maravilhosa pra dor, que parece que é tirar com a mão, tem vez, né? Pois uma coisa linda. Não sei se você já assistiu, por exemplo, a série do Arnold Schwarzenegger, que inclusive aparece uma cena dele fumando um cigarro de maconha, porque na época as regras eram um pouco diferentes, os testes e tudo mais, né, na época dele. Porque tem um efeito benéfico. Em alguns aspectos a gente tem que tomar cuidado, como tudo na vida. Eu já gostava do Schwarzenegger, agora tomando. Então, galera, deixa aí nos comentários mais perguntas pra doutora. Quem sabe a gente não faz uma parte 3, já que ela tá atendendo agora em São Paulo.
bora marcar consulta? Exatamente, todo mês eu tô aqui, viu? Então, Salvador, São Paulo, telemedicina o tempo todo. Então, se você quer ser atendido no conforto da sua casa. Ai, que delícia. Falou, galera. Beijão. Esse conteúdo é tudo que tá escrito aqui no nosso texto legal. E ele também é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. E se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se/2, que tem várias recompensas, como descontos na nossa loja, session lá no Discord que a gente faz, é muito da hora, de sexta-feira, e sorteio pro Chapados. Então cola lá pra ajudar nós, é isso, valeu.